Casa do Dragão, terceira temporada, episódio 1. Vamos começar que isso aqui é uma novela, né? Game of Thrones se tornou uma novela e Casa do Dragão é a nossa grande novela de domingo à noite. Esse primeiro episódio, por exemplo, ele teve filho se rebelando contra a mãe e também, ao mesmo tempo, teve filho beijando a própria mãe. O que é muito novelesco isso. Então, a gente para pensar sobre as relações desse primeiro episódio que foi mostrado aqui e, por incrível que pareça, a relação mais saudável que teve aqui foi do filho que desacreditou, que prendeu a mãe num quarto e que isolou ela. Então a gente vê o nível de como é que tá as coisas. Porque do outro lado tem um beijo muito estranho. Que é muito estranho porque a partir do momento que a gente percebe o que está acontecendo, quanto mais o cara se aproxima da mãe para beijar, mais a gente se afasta. O corpo sabe que aquilo tá errado. Então a gente se afasta, a gente tenta não olhar, mas ao mesmo tempo parece como se estivesse vendo um acidente de trânsito. Porque é algo escroto, é algo ruim, é algo catastrófico, mas a gente não consegue parar de olhar. Por quê? Não sei. Existe alguma coisa mórbida, existe alguma coisa que talvez só anos de terapia explique por que a gente ficou olhando aquela sensação. Mas também, nem só de incesto vive esse universo de Game of Thrones. A gente pode falar sobre guerra. E aconteceu uma das melhores cenas de guerra de toda a série, que foi uma guerra marítima. O que, ao mesmo tempo, é incrível, é preocupante, porque Casa do Dragão, a gente espera o quê? A gente espera uma guerra no ar, a gente espera dragão lutando, a gente espera dragão matando pessoas e transformando ela em cosplay de tocha humana na Terra. Então, quando a melhor cena de sua temporada, de sua série, é uma guerra marítima, então a gente começa a ficar preocupado, porque é isso, o melhor que vocês têm não é aquilo que vocês querem transmitir, mas isso aí é só loucura da minha cabeça, isso aí é só pensamentos, mas eu gostei muito dessa cena, eu achei fantástico toda a guerra marítima e tal, e mais uma vez, é incrível o quanto que eles gastam dinheiro. Eu senti que esse seria um excelente penúltimo episódio da segunda temporada, aquela temporada que foi amaldiçoada por ser lenta e dar voltas e não terminar em lugar nenhum, mas ao mesmo tempo, eu entendo que esse episódio por si só, ele deve ter custado o mesmo valor de um longa-metragem. É muito caro, não tem como ser barato aquilo. Então a gente deve ter pensado assim, vamos jogar para a terceira temporada, que a gente vai ter um orçamento maior, e aí a gente vai e consegue fazer a alegria de todo mundo, mas ao mesmo tempo a gente tem que parar para pensar que agora que começou assim, a gente vai ter que esperar o mesmo tipo de nível. A gente não pode agora esperar uma coisa mal capenga. Vocês começaram muito bem, agora no mínimo tem que manter. Agora vamos falar sobre o dragão rosa no meio da sala, que é o Robovelhas. Tá, primeiro a gente vê uma personagem chatinha, que é chatinha, como fazer ela chatinha. E ela tá na busca do dragão dela, que ela é a única que não tem um dragão. Ela tem cabelo branco, mas não tem dragão. Isso aí afeta a autoestima, sabe? Então a gente vê ela atrás de um dragão. O dragão adota ela como pet. Isso aí já é uma coisa preocupante, porque quando a gente tinha aquela cena dele jogando a cabra, cozinhando a cabra e dando para ela, aquilo mostrou para mim o quê? Ok, ela não é a dona do dragão, ela não é a montadora do dragão. O dragão que adotou ela. Então, isso é um primeiro sinal de alerta do que ia acontecer. Mas ela não percebeu isso. Sabe por que ela não percebeu isso? Porque 10 minutos dela montando um dragão, ela resolveu ir pra guerra. Treinamento? Não. Intimidade com o dragão? Não. O dragão sabe o que ele tá fazendo? Não. Então, simplesmente ela joga o dragão na guerra, grita Dracarys, e ela esperava que fosse acontecer o quê? O dragão não vê preto, o dragão não vê verde, o dragão ele apenas vê carne para ser queimada. Então, quando ele diz queime meus inimigos, o dragão, what the fuck man, eu não sei quem são seus inimigos, eu só tô vendo seres humaninhos aqui, eu vou queimar todo mundo. Então, a culpa não é do dragão, a culpa é da menina que levou um dragão, levou uma arma desgovernada, sem saber usar para uma guerra. É isso que acontece quando as pessoas sem treinamento, elas usam armas. As armas, elas não matam pessoas. Pessoas burras que usam armas é que matam pessoas. Então, fica aí a grande lição desse episódio. Não leve uma arma que você não controle para lugares públicos. Na verdade, não leve arma para nenhum lugar. Não use armas.
Se esse vídeo ele puder te passar uma mensagem, é não use armas. E assim termina o terceiro episódio, com guerra marítima, com adolescente morrendo. E nem vou falar do quanto as mães dessa série, desse primeiro episódio, foi totalmente desmoralizadas. Vamos ser sinceros, a Alicete e a Rhaenyra foi jogar totalmente lá. Ninguém acredita nelas. Elas montam um plano para trazer a paz ao mundo e os filhos dela acabam tudo. Eu acho impressionante isso, quão falta de moral elas têm. Então, eu estou curioso para ver como é que a Rhaenyra e a Alicete vão puxar o protagonismo para elas, porque até agora elas são passageiros da agonia. Elas estão no caos, elas estão literalmente trancadas em seus aposentos. A Rhaenyra, coitada, a Rhaenyra, ela tá na mesma situação que a Fiona tava no início de Shrek 2. Ela tá presa no quarto dela e ela tá esperando que alguém vá salvar ela, o que é muito triste, porque ela não é esse tipo de personagem. Eu acho que não, pelo menos. Então, agora é esperar pelo episódio 2, que eu acho que vai ser um episódio mais tranquilo, que vai mostrar o que aconteceu pós-batalha, e esperar que essa temporada seja boa. E que o Daemon não fique em outro castelo tendo alucinações.